Nesse vídeo eu quero te mostrar como que você pode ter o melhor ano da sua vida. Naturalmente isso é um termo um pouco subjetivo, então, claro, eu estou falando de melhor ano da sua vida em termos de qualidade de vida, em termos de bem-estar e, por que não dizer, de performance pessoal, tá? Quando eu digo performance pessoal, falando um pouco sobre produtividade. Eu não gosto muito desse termo, porque sempre que fala produtividade, na minha cabeça vem uma coisa meio workaholic, sabe? Aquele cara que não faz nada da vida além de trabalhar. Trabalha sábado, domingo, feriado, uma hora extra e tem orgulho de dizer que não faz mais nada da vida além de trabalhar. E não é essa a visão que eu tenho de produtividade. Inclusive, é uma coisa que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo, mas produtividade eu acredito que vai ser muito mais eficiente se você não ficar apenas focado no seu trabalho. Eu acho que você tende a ser muito mais produtivo quando você não vive para o seu trabalho, quando você vive para cuidar de todas as áreas da sua vida. Então, acho que na verdade esse vídeo poderia até se chamar como ter o ano mais equilibrado da sua vida, vai. Em termos de você saber, você ter consciência de como colocar a sua atenção em todas as áreas da sua vida e assim ter uma rotina mais equilibrada, uma rotina onde você não apenas trabalha, mas você cuida das suas relações, você cuida da sua família, você cuida do seu trabalho, você cuida das suas férias e, enfim, você consegue estar atento a tudo que você está fazendo. Eu acho que isso só é possível de ser feito de forma sincera e verdadeira quando você consegue ter a certeza de que o que você está fazendo aqui e agora é a coisa mais importante que você deveria fazer. Se você conseguir ter essa certeza, vai ser relativamente fácil você ter uma rotina mais equilibrada. Agora, se você está com a sua família, se você saiu de férias e você tem a sensação de que tem algo ficando para trás, talvez nem tenha, tá bom? Mas você tem a sensação de que algo ficou para trás no trabalho, de que algo ficou para trás em casa, você tende a não conseguir estar realmente vivendo o momento presente. E embora você esteja aqui de férias, a sua cabeça está lá no trabalho. E no fundo, você não resolve nenhuma das duas coisas, né? Você nem curte as férias para descansar e você nem resolve o problema do trabalho, já afinal de contas você não está no trabalho, você está nas férias. Então, você perde tempo duas vezes, vamos dizer assim. Então, quando eu digo para você ter o melhor ano da sua vida, estou falando disso. Estou falando de você conseguir viver o momento presente e conseguir cuidar de todas as áreas da sua vida. E de onde é que eu tirei essa ideia? Primeiro que as pessoas sempre me viram como uma pessoa muito organizada. E para mim sempre foi uma coisa meio natural, eu não sabia muito bem explicar como eu fazia o que eu fazia. E as pessoas me pediam para ajudar. Pô, me ajuda a organizar minhas metas do ano. É, o começo de ano é fatal para isso, né? Todo mundo quer fazer as novas resoluções, as novas expectativas, os novos planos para o ano novo. E as pessoas me pediam ajuda com isso e muitas vezes eu mal tinha o que falar, porque para mim era uma coisa meio que natural, meio que intuitiva. E ao longo dos tempos eu fui tentando organizar o que se passava na minha cabeça e eu vi que tinha tudo a ver com o universo do yoga. Tá? Então, algumas coisas que eu vou te mostrar aqui podem soar extremamente óbvias, mas outras nem tanto, ok? Então, espero que agregue para você conseguir pensar aí em metas. Esteja você assistindo esse vídeo no começo do ano ou no meio do ano, tanto faz. Acho que sempre é um momento bom para você se planejar, para você organizar, para você assumir o controle da sua vida, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela representa de forma ilustrativa, tá? O que seria o fenômeno da áurea energética. E, olha, esquece tudo que você já ouviu sobre isso, tá? As pessoas costumam falar disso aqui como um certo misticismo. Vamos ser muito sinceros, muito francos e transparentes. E muito técnicos também. O que é, afinal de contas, uma áurea energética? É o xixi da sua célula, tá bom? É mais ou menos isso. É a excreção do seu corpo, só que ao invés de ser a excreção física, né, como seria o caso que a gente faz no banheiro, é a excreção energética. É isso que é a áurea, tá? Então, como que acontece esse processo? Toda a energia,
ela advém do Sol. E aí, o Sol vai lá e impregna todo o nosso planeta com a sua energia, que no yoga a gente chama tecnicamente de prana. E aí, quando você, por exemplo, vai lá e come uma maçã, você pegou uma maçã ali no pé e você vai comer essa maçã. Essa maçã, ela pegou, ela absorveu de alguma forma a energia do Sol. Essa energia do Sol estava na Terra, essa energia do Sol ela estava impregnada na água que regou essa terra. O próprio pé de maçã ele absorveu nutrientes da terra, ele absorveu nutrientes da água, ele fez fotossíntese, né? Então pegou energia diretamente do sol para nutrir aquela maçã e aquilo ali tem uma quantidade de prana. Aí você vai lá e você come essa maçã, por exemplo, você está absorvendo prana. Quando você pega sol, você está absorvendo prana. Quando você bebe água, você está absorvendo prana. Enfim, todos os alimentos que você consome, andar descalço na terra, tem um nome para isso hoje em dia, não sei qual que é exatamente, mas enfim, tudo isso que você faz, que te coloca em contato com a natureza, com os elementos da natureza, tudo que você ingere, tudo isso vai te dar uma maior ou menor quantidade de prana, tá? E uma vez que você nutre o seu corpo com essa energia, suas células vão assimilar essa energia, e uma vez que as suas células assimilam, é como se, energeticamente falando, o seu corpo excretasse. No que ele excreta, você cria esse fenômeno que as pessoas chamam de áurea energética, tá? E conforme essa áurea vai se afastando do seu corpo, vamos dizer assim, ela vai ficando cada vez mais sutil. E é desse fenômeno da áurea energética que tira-se a ideia ali do yoga de que você tem vários corpos, no plural. Por quê? Porque cada uma dessas camadas da sua aura energética, elas seriam um pouco mais sutis. Então a gente diz que você tem algo que é muito semelhante ao seu corpo físico, só que mais sutil. Tá vendo que eu fiz essa imagem aqui no Canva, não sei se ficou muito claro, mas percebe que é meio borrado, tá? É meio esfumaçado aqui, é meio desbotado a coisa. Por quê? Porque é uma coisa que vai ficando cada vez mais sutil. Quanto mais distante do seu corpo, mais sutil é a áurea energética, tá? As cores aqui são meramente didáticas. E aí o que acontece? Esse corpo preto aqui que eu coloquei, ele é o corpo físico, né? Esse é o corpo denso, nem é energético ainda, tá? Esse azulzinho bem fininho, bem perto, muito bem delineado, é o que chamaria-se de duplo etéreo. Ele não é importante para a nossa aula de hoje. E depois disso, a gente tem essa áurea vermelha, que seria a nossa áurea, seria o nosso corpo emocional. Depois a gente tem essa áurea verde, que seria o nosso corpo mental, e essa áurea violeta, que seria o nosso corpo intuicional. Para que eu coloquei isso aqui? Espero que não esteja ficando muito confuso, você já vai entender a didática da coisa. Opa! Se eu fizesse edição de vídeo, eu ia cortar isso aqui. Mas quanto mais eu edito, menos eu compartilho com vocês. Então, conto com a sua paciência para suportar minha bebida de água. Então, o que acontece? Cada uma dessas áureas, elas têm esse efeito energético, elas estão consumindo da energia que você... Elas são a sobra da energia que você consumiu, tá? Então, quanto mais energia você consome, quanto mais hábitos que aumentam sua energia você tem, mais intensa fica essa áurea. E esses hábitos, eles estão relacionados não apenas com a sua alimentação, mas eles estão associados com vários outros hábitos de vida que você tem. E você tem alguns hábitos de vida que vão cuidar mais do seu corpo físico. Você tem alguns hábitos de vida que vão cuidar mais do seu corpo emocional. E você tem hábitos de vida que vão cuidar mais do seu corpo intuicional. E cada uma dessas camadas podem estar mais ou menos nutridas. E perceba que, embora meu desenho ali esteja em 2D, essas camadas finas, elas estão também aqui na minha frente, tá? Então toda vez que você está vendo o mundo diante de você, toda vez que você está olhando para as pessoas diante de você, você vê tudo que você está vendo através da sua áurea energética. Então, se você tem uma áurea energética que está cheia de energia de problema, cheia de energia de, sei lá, se você está uma pessoa depressiva, por exemplo, se você está uma pessoa muito ansiosa,
Se de alguma forma você não está bem, se algum desses corpos sutis não estão muito bem saudáveis em você, você tende a enxergar o mundo com essa lente que vai tornar o mundo um lugar mais difícil, um lugar mais problemático, um lugar mais desagradável. E o que nós fazemos de uma forma geral? Nós tentamos consertar o mundo lá fora, ao invés de a gente consertar a lente sobre a qual nós estamos enxergando o mundo. E o que eu vou te mostrar aqui é exatamente como que você faz para bem nutrir cada uma dessas camadas, cada um desses corpos que existem ao redor do seu corpo físico, e assim você vai ter uma lente mais límpida, uma lente mais pura e enxergar o mundo de uma forma melhor. Quando eu digo isso, estou te dizendo assim, você não mudou nada do que tem do lado de lá. Porém, a sua lente agora faz você enxergar a coisa como ela realmente é. Faz você enxergar a coisa não distorcida, faz você enxergar a coisa de uma forma mais otimista, por exemplo. Tá? E por isso que eu estou te dizendo que isso aqui é a minha fórmula, a minha metodologia, vamos dizer assim, para você ter o melhor ano da sua vida. Porque uma vez que você cuida das suas lentes, você vai enxergar tudo. Não só o seu trabalho, mas você vai enxergar a sua esposa, o seu marido, você vai enxergar a sua família, você vai enxergar o seu trabalho, o seu chefe, todas as suas relações interpessoais que você tem no trabalho, você vai enxergar a atividade física, musculação que de repente você não gostava de fazer, enfim, você vai enxergar tudo com muito mais clareza e como as coisas realmente são, de uma forma mais otimista até eu diria. Tá? Você não vai nem enxergar como são, talvez você vai enxergar como melhores do que elas realmente são. Porque a gente vai cuidar dessa lente, tá bom? E como é que você faz para cuidar dessa lente? Você cuida de todas as áreas da sua vida. Se você está apenas se dedicando ao trabalho, você está cuidando somente da lente mental, tá? Ok, ela existe, ela faz parte desses vários corpos que você tem. Mas se você só tem essa lente aqui bem cuidada, todas as outras vão criar barreiras, todas as outras vão criar ruídos. Mais do que isso, perceba que a lente mental ela é uma lente sutil, né? Essa verdinha aqui, ó. Imagina que você está sem saúde, né? O seu corpo físico aqui, ó, o mais denso, esse pretinho aqui mesmo. Você não tem saúde, você está doente, você pegou uma gripe, um resfriado. Você não consegue expressar a sua máxima produtividade porque o físico não está bem. E o físico é mais denso. A mente está lá longe, ó. Da mesma forma que, imagine o seu corpo emocional, imagine que você brigou em casa com a esposa e você saiu pé da vida, você saiu, cara, com a cabeça enfurecida porque brigou, porque discutiu, e você tem certeza que você tinha razão na discussão e ela não abre mão de ter razão, enfim, aquelas coisas de casal que acontecem. E aí você chega no trabalho, onde é que está a sua cabeça? Está em casa, está na discussão, está pensando no que vai acontecer quando você voltar para casa. O que é isso? É essa lente aqui, ó, essa vermelhinha, essa lente emocional, ela está mal cuidada, ela está toda borrada. Ela não te deixa enxergar nada além disso. E aí você sequer consegue prestar atenção no seu trabalho. Você sequer consegue focar no seu trabalho. Porque a lente emocional não deixa você enxergar com clareza. Então, quanto mais você tiver todas essas lentes bem cuidadas, numa alta vibração, numa alta frequência, mais você vai conseguir desempenhar qualquer atividade da sua vida com mais facilidade, com mais clareza e, por que não dizer assim, com mais produtividade, já que agora acho que você entende exatamente o que eu quero dizer com esse termo. Entendendo isso, vamos para o passo a passo. Vamos lá para o item a item do que eu acho que você deveria fazer para ter o melhor ano da sua vida. Aqui está meu plano, tá? O que é o meu plano? O que eu acho que você deveria fazer? Primeiro, você não deve focar somente no trabalho, mas você deve focar em uma vida equilibrada. Acho que eu já expliquei bastante isso, mas como fazer? Ah, ótimo, tem um passo a passo aqui embaixo. Achei que ia ter que escrever. Então, o que eu quero dizer com isso? Como que você vai cuidar de cada uma dessas áreas que você viu aqui em cima, né? Intuicional, mental e emocional. E físico, claro. Primeira coisa, o corpo físico ele está associado com isso aqui, ó, com a sua saúde física e mental. Como que você cuida da sua saúde física e mental? Cuidando da qualidade do seu sono e a qualidade do seu descanso. Coloquei descanso porque descanso é mais do que dormir, né? Descanso é você ter um momento de férias no ano, que você realmente desligue a cabeça do trabalho, que você realmente tenha para se dedicar a outras coisas, a um hobby,
sei lá, a família, a viagens, enfim, fazer o que você gosta de fazer. O descanso ele deve fazer parte da sua rotina também. É muito importante que você, no meio do dia, às vezes pare para não fazer nada. Ou às vezes pare para conversar com os colegas de trabalho, para tomar aquele cafezinho, sabe? Aquele cafezinho que todo mundo acha que é só enrolação, que é só procrastinação, aquilo é importante. Aquilo areja a sua mente, aquilo faz você ter mais ideias. Então, para cuidar da sua saúde física e mental, você precisa cuidar da qualidade do sono e do descanso. Você precisa necessariamente fazer uma atividade física, tá bom? Cuidar da sua boa forma. Isso vai ser muito variável de como você vai fazer isso. Tem pessoas que vão gostar de esporte, tem pessoas que vão gostar de academia, de musculação, e tem pessoas, por exemplo, que vão praticar o yoga. É a minha forma, inclusive. Eu consigo cuidar de todos esses corpos aí através da prática de yoga. Você pode fazer isso também. Ah, André, você não faz mais nada? Faço outras coisas da vida, tá? Mas saiba que o yoga te ajuda em todas essas áreas aqui. E você precisa cuidar da sua saúde em geral. Quando eu falo de saúde em geral, ponto de partida. Quando foi a última vez que você fez exames médicos de rotina? Tá? Aqueles exames assim, tirar o sangue, sabe? Ver como é que tá os níveis de colesterol, como estão os níveis de, sei lá, de hemoglobina, de plaquetas e aquela coisa toda que, enfim, eu não vou saber os termos técnicos, mas você entende o que eu tô falando. Fazer um grande check-up de hormônios, fazer um grande check-up de como está o colesterol, de como está o coração, enfim, exames para você saber como está a sua saúde. Esse é o ponto de partida. Se você não sabe nem como é que estão esses micronutrientes, esses macronutrientes do seu organismo, as vitaminas, os minerais, etc., os hormônios, enfim, você não sabe se você tem saúde ou não. Então, acho que esse é o ponto de partida para você, tá? Segundo ponto, segundo corpo, você precisa cuidar dos seus relacionamentos. Se eu fosse resumir os relacionamentos em uma única expressão, em uma única palavra, uma palavra não dá, mas se eu fosse resumir o cuidado com os relacionamentos em uma única sentença, seria tempo de qualidade. É isso que você precisa, tá bom? Tempo de qualidade com família, com amigos, com esposa, com namorado, com qualquer relação afetiva que você tenha. É isso que você precisa para cuidar das suas emoções. Você precisa ter tempo de qualidade com as pessoas. Nós somos seres sociais. A gente descobriu isso em 2020, né? Ficou muito claro o quanto nós somos sociais, o quanto é importante para nós essa interação. E aí hoje você não tem nenhuma restrição quanto a isso, mas você tende a mergulhar a cara no trabalho e não cuidar dessa área da sua vida que é o social, tá bom? Então, para cuidar do seu corpo emocional, você precisa cuidar dos seus relacionamentos. Você faz isso dedicando tempo de qualidade. Depois vem o nosso corpo mental. Nosso corpo mental está associado com o nosso trabalho e finanças. Aqui, percebam, das várias partes, dos vários corpos, um deles tem relação com o trabalho. Perceba como que a maioria de nós, não sei se a maioria, mas enfim, muitas pessoas tratam o trabalho como se fosse a prioridade número 1 da vida. E espero que, ao ver isso aqui, esse destrinchado aqui das áreas, você começa a perceber, você começa a entender que o trabalho é uma fração da sua vida, é um pedaço, é um trecho, é uma pequena parte. E se você vive somente disso, você tem uma vida meio capenga, você tem uma vida manca, tá? Cara, você não está vivendo, você está só trabalhando. É isso. Mas é importante também trabalhar, ok? Faz parte da vida. E aí você vai focar sim o seu tempo no trabalho, você vai focar sim o seu tempo em organização financeira, em metas financeiras, sejam elas para você ter uma independência financeira, sejam elas para você ter férias no final do ano e viajar para o exterior. Aí cada um tem seus objetivos, tá? E também é muito importante para você cuidar do seu corpo mental, você manter a sua mente ativa, sempre aprendendo alguma nova habilidade. Você sempre tem que estar exercitando a capacidade da sua mente, do seu cérebro, de aprender, de descobrir algo novo, de aprender uma nova habilidade, que pode ter relação com o seu trabalho ou não, tá? Inclusive, quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem que não cuidam das finanças
Porque não sabe, não sei investir, eu não sei controlar dinheiro, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Pô, aprende. Vai atrás de um canal no YouTube sobre isso, vai atrás de um livro, vai atrás de um curso, enfim. Hoje em dia você acha curso para tudo nessa vida, né? Então, por que não? Por que não você procurar aprender a habilidade das finanças, se você não tem ela? Saiba que você vai estar cuidando também desse corpo mental, que é a mesma área do nosso trabalho, ok? Ganhar dinheiro não resolve todos os problemas. É importante, mas não resolve todos os problemas. Se você souber administrar, você vai ver que você vai ter, às vezes, uma necessidade menor de ganhar. E por último, vem o nosso corpo intuicional, que é esse mais sutil, ó, aquele violeta ali lá, aquela camada mais externa, que é um corpo dedicado à nossa vida espiritual ou aos nossos hobbies, tá? Tudo aquilo que a gente faz sem esperar nada em troca. Os hobbies são isso, tá? Esse aqui é o nosso ócio criativo. Ou seja, faça algo por fazer, sem esperar nada em troca. Eu acho muito legal essa definição. Basicamente, o hobby, você, por exemplo, não está aparecendo aqui no vídeo, mas eu tenho uma guitarra que eu deveria, inclusive, estar tocando mais do que eu estou tocando. É uma coisa que eu faço sem esperar nada em troca. Eu não estou aprendendo a tocar guitarra para fazer um show para ganhar dinheiro. Eu não estou aprendendo a tocar guitarra para participar de um concurso de jovens talentos. Não. Eu estou aprendendo a tocar guitarra porque é legal tocar guitarra. Eu gosto de tocar guitarra e é só isso. É uma coisa que eu faço sozinho, aqui no escritório, muitas vezes até com fone de ouvido. Não tem ninguém me aplaudindo, curtindo. É fazer por fazer. Essa ação desinteressada, tá? Então, isso é um hobby. Isso é uma coisa que você faz por prazer, por satisfação. Também serve você fazer um trabalho voluntário, também serve você fazer meditação, também serve você fazer qualquer coisa que cuide da sua vida espiritual, independente de qual for a sua religião, tá? Então, tudo isso cuida, nutre o seu corpo intuicional. É nessas 4 áreas que você deveria dividir a sua atenção durante o ano para que ele seja o melhor ano da sua vida. E uma vez que você divide a atenção nessas 4 áreas, você vai pensar, como eu vou cuidar de tudo isso? E a gente vem para o passo 2. Tenha metas simples para tudo. E o que eu quero dizer com metas simples? As pessoas estão muito presas à ideia de ter metas de performance. O que é uma meta de performance? É você pensar, eu quero emagrecer 2 quilos, por exemplo. Não, 2 quilos é muito pouco, né, em um ano, sei lá. Quero emagrecer 6 quilos em um ano. Vamos supor. Já fui gordinho, gente, então sempre tem essa ideia de emagrecer na cabeça. Mas perder X quilos em um ano é uma meta de performance. Você quer chegar a um resultado específico, certo? Ao longo de tal tempo. Legal. Quase todo mundo só define meta assim. Um resultado num prazo definido e ponto. E eu vou te falar, na minha humilde opinião, não sou, sei lá, coach de metas, de treinamentos, mas na minha humilde opinião e na minha humilde experiência pessoal, esse tipo de meta é uma meta burra, tá? Por quê? Porque é uma meta que, pelo menos comigo, nunca funcionou. Isso nunca me motivou. Pelo contrário, conforme o tempo vai passando e você vê que você não está chegando perto do que você queria, ou que está chegando muito devagar no resultado que você esperava, parece que isso te desmotiva mais ainda, tá? E uma vez eu me deparei com um conceito que eu adorei, e é o que eu uso desde então, que é o conceito de meta de... Caraca, fugiu o nome. Pera, abre um parênteses, eu falei errado, eu falei meta de performance, não é. Essa meta de perder X quilos é uma meta de resultado. Uma meta de performance é o conceito bom, que é o conceito de que, pô, eu quero perder 6 quilos em um ano. O que eu vou fazer para isso? Eu vou fazer corrida 3 vezes a semana, beleza? Então, eu vou fazer uma preparação séria de corrida, vou correr 3 vezes na semana. Então, eu crio uma meta de performance. Qual que é a minha meta de performance? Correr 3 vezes na semana. Essa é a minha meta de performance. Eu posso criar uma outra meta, que seria, por exemplo, comer açúcar somente em 2 refeições da semana. É uma outra meta de performance. Qual que é a graça da meta de performance? Ela será batida ou não nas pequenas ações da rotina. E quando você faz isso, você acaba se motivando muito mais. Porque hoje eu corri e pronto.
eu estou um pouco mais perto de cumprir minha meta semanal de corrida. Então, eu corri hoje, corri daqui depois de amanhã, corri no final de semana, pronto, eu cumpri minha meta. Eu corri 3 vezes na semana. Então, o esforço que eu preciso é muito menor. E aí, se daqui um mês, daqui 2 meses, eu estou batendo sempre minha meta de performance, que é correr 3 vezes por semana, muito provavelmente, se eu não fizer alguma coisa muito errada, muito provavelmente daqui um mês ou 2 meses, eu vou estar mais perto daquele objetivo que eu tinha, que era perder 6 quilos. Tá? Então, eu gosto muito das metas de performance, porque ela faz você focar a sua atenção no processo e não nos objetivos, que é a etapa 3. Foque nos processos e não nos objetivos. Então, como você vai fazer isso? Tendo apenas metas de performance para tudo que você quiser ter. Vamos dar um exemplo de cada coisa? Eu falei de emagrecer, seria uma meta para o seu corpo físico, tá bom? E para o seu corpo emocional? Você pode ter uma meta, por exemplo, de fazer 2 viagens somente você e sua esposa no ano. Ou uma viagem somente você e sua esposa no ano. Ou uma viagem com a sua família uma vez no ano. Não sei. Você que vai decidir qual que é a área dos seus relacionamentos que está precisando de mais cuidado. Uma vez, eu tive uma meta que era sair com amigos, acho que 2 vezes por mês. Essa era a minha meta. Então, eu acabava me forçando a reencontrar amigos, a telefonar, trocar mensagem, marcar um café, marcar de visitar na casa e etc. Então, foi uma meta que me ajudou muito a cuidar desse corpo emocional, tá bom? Meta de performance, uma coisa que eu tinha que fazer a cada mês, né? Nesse caso, eram 2 saídas com amigos durante um mês. E para o nosso intuicional, você poderia ter uma meta que seria, vou dar meu exemplo de novo, sei lá, tocar guitarra durante 30 minutos 2 vezes por semana. Pronto, tem uma meta de um hobby que é importante para mim. Uma meta que minha esposa já viu ela falar sobre isso e fazer isso várias vezes. De repente ela pega e coloca uma meta de ir na missa todos os domingos ou todas as semanas, porque ela está com vontade de aproximar-se dessa vida espiritual dela. Então são exemplos de metas que vão ser metas de performance. Elas são simples, perceba, é uma ação, é uma coisa para você fazer semanalmente ou mensalmente e te aproxima de um resultado que você quer chegar. E uma vez que você cria essas metas, pode fazer uma única meta para cada um desses corpos, tá bom? E aí você vai só focar sempre no processo. Você pode ter um objetivo, tá? Você pode ter uma meta de resultado lá na frente que você quer alcançar, mas não se preocupe com isso. Anote isso para você lembrar disso no final do ano, mas não se preocupe com isso. Preocupe-se em cumprir a performance que você se propôs a cumprir, a fazer o que você queria fazer semanalmente ou mensalmente, ok? E por último, reveja o seu plano a cada 3 meses. Vamos supor que você quer perder 6 quilos, e aí você está lá fazendo a sua corrida 3 vezes por semana, e o inacreditável aconteceu, você corre 3 vezes por semana e você está engordando. Tem alguma coisa muito errada, você está fazendo alguma coisa muito errada, e de repente vale a pena você rever isso aí. Às vezes você tem que cuidar mais da alimentação, às vezes você tem que fazer mais atividade, enfim, você pode mudar a sua performance no meio do caminho. Eu recomendo que você faça essa reavaliação a cada 3 meses, tá? E caso você esteja se perguntando, tá, o que tudo isso tem a ver com yoga? Cara, toda essa teoria, todo esse conceito, todo esse entendimento de vida, de rotina e de equilíbrio vem do yoga. E no yoga você cuida de todos esses corpos, tá? Quando você faz asana, você pode cuidar do seu corpo físico, né? Você vai cuidar da sua boa forma, você vai ganhar força, flexibilidade, pode até emagrecer praticando yoga, se você quiser. Você cuida do seu emocional quando você treina pranayama. Você não está cuidando das relações diretamente, mas você está cuidando do seu emocional, da sua gestão do estresse, da sua ansiedade. E ao fazer isso, naturalmente os seus relacionamentos todos melhoram. E fica muito mais fácil você dedicar tempo de qualidade às pessoas. Depois, o seu corpo mental. Trabalho, finanças, aprendizados, estudo, planejamento. Sempre que você tem uma mente mais focada, mais atenta, mais clara, é muito mais fácil você fazer isso. Em conjunto, tá? Todas as técnicas do yoga, em conjunto, elas te ajudam a ter uma mente mais focada e menos dispersa. Isso acontece quando você faz técnica de pranayama, que são os respiratórios. Acontece quando você treina
as técnicas corporais de equilíbrio acontecem quando você treina meditação e tantas outras técnicas, tá? Então, tem uma influência direta aqui no seu corpo mental. Claro, você vai ter que pegar esse foco e direcionar esse foco para cuidar do seu trabalho, das suas finanças, dos seus estudos. E o intuicional? Você trabalha quando você treina a meditação, que é uma coisa mais desinteressada, mais desperdício de tempo do que sentar para meditar. Você senta, fecha os olhos e tenta parar sua mente. Cara, que coisa aleatória, né? Então a meditação ela cuida do seu corpo intuicional. Então dentro de uma prática de yoga, você tem elementos para cuidar de todos esses corpos. Porém, você tem o potencial, você cria através da prática o potencial de cuidar de todos esses corpos. Você mexe no seu bem-estar, no seu foco, na sua concentração, nas suas emoções, e a partir dessa transformação interna que a prática te proporciona, é mais fácil você fazer todo esse passo a passo que eu te mostrei aqui. Então eu diria que o yoga ele entra como sendo a grande ferramenta que facilita o processo de aplicar tudo isso que eu estou te mostrando. E vou contar um segredo para você, que ficou até o final do vídeo. Toda semana eu dou uma aula ao vivo na comunidade Sattva, que é a minha comunidade de alunos. E essa aula, ela é transmitida. Hoje, essa aula está acontecendo nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Pode mudar, tá? E pode ser que eu pare de fazer isso, mas nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu faço isso toda semana. Então, segunda-feira, às 8 da noite, eu dou aula para os meus alunos e essa aula é transmitida ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Eu deixo essa aula disponível durante uma semana e só depois de uma semana eu tiro essa aula do ar e daí sim só fica de acesso para os meus alunos que fazem parte do minha área de membros paga, tá? Mas, se você quiser praticar yoga nesse momento, provavelmente no meu canal, lá em vídeos ao vivo, alguma coisa assim, você vai encontrar uma prática lá disponível para você fazer. Tá? Então, se você quiser dar esse primeiro passo, vai lá e conheça. E se você quiser dar um passo maior e conhecer a comunidade Sattva, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Beleza? Gente, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda o YouTube a mostrar minha cara para você mais vezes. E foi um prazer. Espero que tenha agregado toda essa explicação meio filosófica, meio crazy aqui, de um pouco de yoga, um pouco de planejamento, um pouco de desenvolvimento pessoal. Espero que tenha sido produtivo para você ter o melhor ano da sua vida. Coloque em prática e tomara que você tenha muito sucesso com isso e de fato seja um ano incrível. Até a próxima.